Oi, oi, oi. Será que deu? Será que não deu? Vou gravar mais uma, tá? Mais quietinha. Olá, pessoal, tudo bem? Pessoal que tá chegando aqui, a gente entrou um pouquinho antes para ver se conseguia fazer a conexão, mas às 8 horas a gente inicia. Só tô aguardando aqui o Renan chegar, que ele tá acessando. E alguém só me confirma, família, amigos, se no Instagram da Prosa tá rolando a live? Se alguém puder fazer esse favorzão aí. E também, se alguém puder conferir se no YouTube tá tudo ok por lá. E daí eu vou aguardando aqui, 8 horas a gente começa, tá, pessoal? Vamos ver. Vai dar, até as 8 vai. Eu tô usando uma plataforma nova. Nova não, né? Nunca tinha usado. Que ela permite transmitir em mais de um canal. Então a minha luta é nessa. Sim, ó, o Gi falou que tá funcionando certinho. Isso no da prosa, Gi. Tá tudo ok? Bom que a família ajuda a gente, né? Daí agora eu estou aguardando o Renan entrar. Mas, pessoal, essa live, então, ela serve para a gente mostrar para vocês o que é a prosa, que é esse projeto que a gente está desenvolvendo faz desde o ano passado já. E esse projeto que a gente tem muito carinho por ele, a gente colocou muito trabalho duro em cima dele e nesse momento a gente acha que ele está pronto para ir para a rua. Então, a gente já teve aí algumas pessoas que fizeram os testes com essa plataforma. Então, como o resultado foi positivo, a gente pensou, não, tá na hora da gente ir para a rua com esse negócio. Mas basicamente a prosa, só para ir adiantando para vocês, enquanto aí chegou o Renan. Oi, Rê, tudo? Oi, tudo bem? Tudo bem? Eu estava falando para o pessoal aqui que a Prosa é uma plataforma que a gente está trabalhando desde o ano passado, né? Na verdade, há muitos anos a gente sempre tenta, né? Sempre imaginou, sempre foi nosso sonho ter um negócio juntos. Nós somos irmãos, para quem não nos conhece. E então é um sonho que a gente tinha assim de ter alguma coisa juntos e quando surgiu essa ideia a gente pensou não, é agora, vai ser agora. E também a prosa, ela soluciona uma dor que a gente viu no mercado, né? Então, tanto eu quanto o Renan, a gente já empreendeu, o Renan empreende, e a gente viu que um dos maiores problemas dos empreendedores, ou até mesmo se tu trabalha para uma empresa que tem um fluxo muito grande de mensagens, é essa organização. E não só essa organização, agora a gente vai mostrar a plataforma para vocês, mas antes disso eu queria aqui dar as boas-vindas, né, para o Renan, para ele se apresentar também, né? E depois eu me apresento, só para a gente fazer essa introdução. Tá bem, tudo bem, pessoal? Tudo bem, Aline? Boa noite. Até Boa parece que a noite. gente não conversou hoje já, né? E vocês sabem que, como a gente é irmão, dizem que eu sou o Renan de peruca, né? Então a gente tem mais esse. Agora ele tá de barba, mas sem barba era mais parecido. Bom, vou me apresentar, fazer uma breve apresentação. Eu já trabalho com tecnologia da informação já há um bom tempo, e aí eu vejo esse crescimento, essa mudança do mercado, né? O mercado vem numa transformação constante, e essa transformação, ela acaba impactando também nas empresas. Então, é com esse viés, né? Também tenho outros negócios, outros empreendimentos que estão ligados à tecnologia.
e a gente tem clientes, e a ideia toda surgiu dessa necessidade que eu percebo nos clientes, a Aline também, nos clientes dela, e a gente acabou fazendo essa fusão, né, e iniciando esse projeto, que é um projeto inovador, grandioso, e que ele pretende suprir, né, uma grande dor e necessidade desses clientes. Eu já atuo já com... Pode falar. Pode falar, pode terminar. Não, eu já atuo nesse mercado e esse é um ponto muito relevante para as empresas, principalmente no setor comercial, que a gente percebe, existem softwares que fazem toda a gestão da empresa, mas a gestão da comunicação, esse é o elo fraco que eu vejo nesse momento. Então, o sistema ele vem para proporcionar essa melhoria, que as empresas consigam ter esse controle e essa gestão da comunicação. E tu sabe, Rê, que eu trabalhei muito tempo também no comercial, né? Então, para quem trabalha no comercial, ou até mesmo por muitos anos trabalhei com agência, quem tem agência, que é aquele fluxo de clientes, todo mundo chamando ao mesmo tempo, tu não sabe para quem que foi, onde que tu corre primeiro, qual incêndio que tu apaga primeiro, tu ter essa plataforma que ela te organiza. E acredito que até uma das funções mais interessantes dela, ela organiza por função. Então, às vezes, a gente estava lá na agência e não sabia, tá, quem que vai responder? É obrigação de quem isso aqui? Para quem que a gente encaminha? O que tem que fazer? Como que faz a transferência do contato? Então, acredito que nisso ela também supra muito bem. E com certeza, né, se eu tivesse essa ferramenta lá atrás, meu Deus do céu, eu teria muito menos muda do que eu tenho hoje. Então, ela vem aí para realmente ajudar aquela pessoa que empreende, para ajudar aquela pessoa que tem um fluxo de mensagens muito grande, que precisa organizar. E isso que a gente ainda nem falou das campanhas. A gente ainda consegue fazer disparo de campanha de marketing pela plataforma. Mas, antes de eu mostrar aqui para vocês, a gente tem uma apresentaçãozinha. Vamos ver se vai dar aqui. Acho que ficou legal, né? Tá legal. Então, para a gente apresentar o que é a prosa, de onde que surgiu. A gente escolheu esse nome justamente pela questão da conversa, né? Como a gente é aqui do Rio Grande do Sul, e a gente é lá da fronteira, então gosta de prosear, e a gente entende que principalmente na venda ou no atendimento do teu cliente, isso é fundamental. O atendimento, ele consegue matar uma experiência, ele consegue matar um produto quando ele é mal feito. Então, a gente pensou nessa plataforma justamente para que consiga facilitar ao máximo todo esse processo. E então a prosa, ela vem disso, né? De prosear, da importância da conversa e de uma conversa bem feita. Reno, o que tu quiser me complementar aí, só me avisa que eu te dou a palavra. Tá? Vamos fazer bem informal para não ficar chato. Né? Não ficar chato para o pessoal, né? A gente também não quer fazer muito longo, porque também vocês precisam ver a plataforma. Então é só para dar uma introdução inicial para vocês. E quem ficar na live até o final vai ter um presente super especial mesmo, que é justamente para vocês nos ajudarem aí na construção dessa plataforma. Mas só quem ficar até o final, tá? Mas não vai demorar muito. A prosa, basicamente, então, é um ecossistema de atendimento multicanal. O que isso significa? Todos os canais que eu tenho separados, por exemplo, eu tenho um WhatsApp, eu tenho um WhatsApp Business, eu tenho o direct do Instagram, eu tenho um Telegram, eu tenho a mensagem do Facebook. A gente consegue integrar tudo isso dentro da prosa. Além, acho que acabei esquecendo, do webchat do site. Então, todo site tem lá aquele botãozinho do webchat e a gente consegue trazer para a prosa. Então, por isso que ela é um ecossistema, né? Porque a gente consegue integrar dentro dela todos esses canais. A gente não fica louco, né? Ah, meu Deus, perdi essa mensagem. Uma pessoa me chamou no Instagram e como é que eu vou responder no WhatsApp? Não, aqui a gente consegue integrar tudo. Tudo fica aqui organizadinho. E até uma das questões que a gente viu em relação a isso é que muita gente perde venda, né? Justamente por um atendimento demorado, ou por um atendimento mal feito, ou aquelas empresas que têm mais de um vendedor, ou mais de um atendente, como que faz essa organização, né, Rê? Sim. Então, pensando também em como que tu vai converter esse atendimento em venda para o teu negócio. Na verdade, Aline,
o que eu vejo também, né, no dia a dia? Muitos empresários conversam comigo e eles acabam comentando, né, e falando os cases deles que eles têm. Um exemplo bem típico, uma empresa lá que tem 5 vendedores, e os vendedores eles começam a passar o número privado deles, o WhatsApp próprio deles, né, Aline? E daí o que acaba acontecendo? Um dia lá esse colaborador é desligado da empresa e ele acaba levando boa parte dos clientes junto com ele. A empresa perde esse controle, né, de quem são os leads dela, quem são os clientes reais dela. Então, a ideia da plataforma é essa, é poder integrar os números ali de WhatsApp, né, corporativos, e que os clientes chamem através dali e que os vendedores usem a plataforma para fazer esse atendimento, né, Exato. proporcionando, além de tudo mais, tu vai falar agora na sequência, né, mas proporcionando uma gestão e um controle desses atendimentos. E só para vocês terem uma ideia, quando eu trabalhava no comercial, sabe o que eu fazia? Eu atendia no meu número pessoal, né? Não tinha comprado um número separado, até porque no iPhone não cabe um chip só. E daí eu colocava tudo como conversa arquivada. Então eu tinha que ir lá chamar no meu pessoal, ir lá arquivar a conversa para conseguir separar o que era lead e o que era conversa minha. Então era o caos. A gente não tinha assim, ó, paz. E a gente sabe, né, que cliente vai acabar chamando domingo, vai chamar feriado, vai chamar sempre que pode, ele chama, né? E não tá errado. Mas tu ter essa organização. E também na prosa a gente tem uma particularidade que tu consegue dizer em qual momento aquele vendedor está online. Então, o usuário, aquele usuário específico, tu consegue falar, ó, esse usuário vai atender só de manhã. Não, esse usuário aqui vai atender das 8 às 6. Esse aqui vai atender só final de semana. Então, a gente consegue fazer uma configuração em que fica disponível só naquele horário em que ele está agendado, em que ele está marcado, né? Nessa disponibilidade dentro da plataforma. Perfeito. Então, que daí, pensando no lado do vendedor, do atendente, já facilita também. Então, basicamente, a prosa ela tem 3 pilares. O primeiro deles é centralizar todos os canais num lugar só. Então, tudo que a gente tem separadinho, a gente traz para dentro da plataforma. O segundo pilar é essa criação de fluxo de mensagem. Então, a gente consegue criar campanhas de mensagens pela prosa. Então, sabe aquele WhatsApp que tu recebe, ou aquela mensagem que tu recebe, com alguma promoção, algum desconto? A gente consegue fazer esse envio também pela prosa. Também é interessante, e acredito que seja um fator bem importante e relevante para o dono da empresa, para o empreendedor, em relação aos relatórios indicadores. Então, a gente tem uma parte de relatórios em que a gente consegue ver tudo o que foi atendido, quanto tempo aquele atendente demorou para responder aquela mensagem, quantos atendimentos ele fez no mês, para onde que ele encaminhou. Então, a gente tem tudo isso configurado em dados e relatórios. A gente sabe que para conseguir progredir, para conseguir crescer, a gente tem que ter uma base para saber por onde começa. Então, essa base de resultado que vai nos dar um parâmetro para o empreendedor, para o empresário conseguir crescer sua empresa e melhorar seu rendimento cada vez mais. Sim. Aline, só confere e tá gravando para o YouTube? Alguém consegue conferir aí? Deixa eu ver. Não sei te dizer. Aqui para mim tá diferente a tela. Mas qualquer coisa a gente deixa aqui no Insta, tá no meu e tá no da prosa. E a gente salva e depois posta lá. Tá, joia. Tá? Posso seguir aqui? Pode seguir, Aline. Beleza. Então, essa aqui é a interface da plataforma. Ela é uma interface bem amigável. A gente depois vai mostrar ela para vocês também. Então, ela é bem simples, mas a gente pensou em algo que fosse simples, mas que fosse compreensível. Então, a gente sabe como é importante, né, a experiência do usuário também para conseguir mexer ali dentro das funções que a gente tem. Então, é tudo meio intuitivo, assim. A gente tentou deixar o mais simples e o mais amigável possível. Mas agora a gente mostra ali para vocês. Então, eu acho que dá para a gente mostrar a plataforma um pouquinho agora, Rei. Depois a gente volta para cá. Podemos sim, claro. Vamos lá. Beleza, deixa eu me remover aqui. Deixa eu ir lá e apresentar então. Deixa eu dar uma olhadinha aqui no Insta.
como é que ele vai exibir aqui. Acho que é aqui. Ok. Só me avisa se tá ok para ti. Tá, te adicionei. Foi. Começou a apresentar? Começou. Tá, legal. Então tá. A plataforma, então, ela tem essa interface que logo que a gente conecta nela, tá? Ela vai dar as boas-vindas ali. A gente tem aqui, como a Aline falou, os dashboards, né? Os gráficos ali de que tratam do atendimento das filas, por usuário, os atendimentos por status, por canal de atendimento. Esses gráficos todos são personalizáveis também. Eu não sou muito fã do gráfico de pizza, então a gente pode ir lá e personalizar. Eu gosto de um gráfico de barras, né? Então a gente consegue fazer toda essa personalização também do formato de exibição dos gráficos da plataforma. Sim. Filtrar por datas, gerar, inclusive, né, relatórios desses gráficos aqui, a gente consegue fazer toda essa manipulação e visualização, principalmente, né? Quantos atendimentos que estão ativos, novos contatos, quantos minutos, né, horas, tempo de atendimento médio, tempo de atendimento total para a primeira resposta. Tá? Então, ele tem uma série de gráficos de desempenho, inclusive por colaborador. Isso que é o legal. Que vem a coisa, É isso que é o legal da plataforma, que a gente consegue ter todos esses indicadores para poder ficar controlando e acompanhando. Quem for... A plataforma ela tem perfis, né, de acesso que ela vai permitir lá o supervisor visualizar todas as conversas do chat, né, e tem o perfil de equipes. A gente pode colocar os usuários separados por equipes de atendimento comercial, suporte, financeiro, e eles vão conseguir visualizar somente aqueles tickets da fila deles, por exemplo. Então, só para a gente dar um exemplo aqui para o pessoal, digamos que eu tenho uma loja de móveis. Então, eu sou dona de uma loja de móveis, eu tenho 3 atendentes que trabalham para mim. Cada atendente tem o seu número e pode linkar na plataforma, ou a gente pode ter um número geral da loja, que a gente coloca na plataforma e todos eles vão ter acesso. Eu, como dono da empresa, vou conseguir ver toda essa gestão de relatórios. Os meus funcionários, não. Eles vão ver só aquilo que a plataforma, né, que a gente definiu que eles possam ver dentro da plataforma. As permissões que forem liberadas. É isso aí, Aline. Aqui, logo mais, nesse dashboard inicial, a gente tem aqui que ele está dando um aviso ali, eu tenho 30 notificações. Então, são clientes pendentes na fila lá de atendimento. Eu tenho aqui uma opção de trocar mensagens internas entre a equipe, né? Criação de tarefas. Aqui eu consigo iniciar conversas direto pelo dashboard inicial. E também nós temos um recurso de poder fazer a ligação via WhatsApp. A gente consegue ligar, né, em tempo real, ao vivo, via plataforma também. Aqui, nesse menu lateral, aqui em atendimentos, é onde caem todos os atendimentos, todas as pessoas que nos chamam, né, dos canais, dos diversos canais de atendimento conectados na plataforma. Eu acho que até eu vou até voltar aqui, Aline, que eu vou mostrar primeiro os canais, porque eu acho que é mais fácil de visualizar assim canais, né? O que são os canais que a gente falou? Quando a gente fala em canais, são todas as possibilidades de comunicação com a empresa, né? Então, a gente tem lá a possibilidade de chat do site. Então, aquele botãozinho, o balãozinho do chat que tem lá dentro do site da empresa, a gente consegue colocar lá um botãozinho lá, que a pessoa chama lá pelo próprio site. Esse é um canal de atendimento para a gente. E os números de WhatsApp. Então, aqui nós conectamos nosso WhatsApp oficial da Prosa, né? Ele está conectado já, usando a API oficial da Meta. Aqui nós estamos conectado com o nosso Messenger. Aqui eu estou conectado com o meu número e tem um outro contato aqui da Prosa também conectado. Então, esses são os canais. Mas eu tenho possibilidades aqui de conectar diversos canais de atendimento. Então, aqui usando a API oficial do WhatsApp, que é recomendável. Isso, só uma observação, desculpa te atrapalhar. Qual que é a diferença entre a API oficial e a API não oficial, só para o pessoal entender? Tá. Isso tocou num ponto bem importante, Aline, porque assim, o que acontece? Tá acontecendo muito bloqueio de números de WhatsApp ultimamente. Muitos números estão sendo bloqueados, por quê? Porque, de certa forma, a pessoa viola as políticas de uso do WhatsApp, né? Se usa o WhatsApp Business, por exemplo, no celular, ali começa a fazer muito envio de mensagens,
a Meta, ela já mudou as políticas dela e ela começou a bloquear muitos números estão caindo, e daí tu tem que ir lá pedir para recuperar um número, e às vezes pode ser que ela não devolva. Se ela identificar que tu está fazendo envio massivo de mensagens, né, fazendo disparo de mensagens, é bem provável que o teu número nunca mais tu consiga vincular ele à plataforma do WhatsApp Business, ele perdeu. E só uma observação, o Meta que é dono do Instagram, do Facebook e do WhatsApp. É muito difícil, eles são muito rigorosos. Então, quando tu perde uma das contas ali do Meta, é muito difícil de tu recuperar. E a gente sabe, né, que tem gente aí que tem o mesmo número desde de que comprou o primeiro celular. Imagina tu perder o teu número pelo bloqueio. Sim, é o meu caso, eu tenho meu número desde adolescente, né? É. Então, a gente tem a possibilidade, então, de integrar e conectar o número usando a API oficial, né? Então, a gente dá todo esse suporte, né, para o usuário, né, para poder fazer essa vinculação lá na API oficial do WhatsApp, e essa vinculação, então, vai ter garantir segurança, né, usando a própria API oficial. Mas nós temos na plataforma possibilidades também de conectar com APIs não oficiais. Então, por exemplo, a Bails ou a WebJS, que são APIs não oficiais, mas são bastante utilizadas ainda, né? Porém, a gente pode conectar com elas, porém a gente fica limitado a algumas coisas. Eu não posso fazer, por exemplo, disparos de campanhas, né, em massa, usando números conectados nessas APIs, porque o risco de cair em bloqueio é muito grande. Exato. Canais Telegram. Aqui a gente usa um parceiro e Hub Notifica-me para poder fazer uma integração com outros canais de atendimento, web chat e inclusive web e-mail. Se eu tenho lá um e-mail da minha empresa, suporte@prosa.ia, eu consigo integrar esse e-mail, e quando uma pessoa enviar lá um e-mail para esse endereço de e-mail, eu consigo fazer com que caia esse e-mail, vire para nós um atendimento. Isso. Então é isso que a gente se refere quando a gente quer juntar múltiplos canais de atendimento. Tá bem? A gente tem uma pergunta aqui do pessoal que está assistindo a live, da Deia. A Deia perguntou até quantos usuários podem ser integrados na plataforma e se isso é dividido por plano. Sim. Na verdade, a gente está iniciando, né, com alguns planos já. A gente tem o plano Starter, o plano Business e o Enterprise, né, Aline? Isso aí. E nossos planos, eles têm cada plano ele vai encaixar num formato de empresa, mas assim, quantos usuários eu posso ter recebendo, né, usuários conectados na plataforma para comunicação, para conversarem ali, utilizar a plataforma. O nosso plano inicial ele começa de até 5 usuários, né? Daí nós temos um outro segundo plano que vai até 10 usuários, e nós temos o plano Enterprise, que daí a gente consegue personalizar, é um plano personalizado que a gente vai fazer conforme o porte da empresa, né? Mas vamos dizer que a quantidade de usuários é ilimitada. Sim. E de canais também. Não existem limites de canais que a gente pode pôr na plataforma, né? O ideal é que as empresas adotem e coloquem todos os canais de comunicação dela. Essa é a proposta da plataforma. Para que a gente não tenha que ficar olhando lá no Instagram ou olhando no Messenger lá as conversas que estão enviando para a nossa empresa, né? Que fique tudo centralizado num único canal de atendimento. Então, e aproveitando essa pergunta, Rê, em relação aos planos, além do plano de assinatura da plataforma, o cliente paga algo a mais? A gente vai... Usando a API oficial do WhatsApp, ela tem alguns custos, tá? Mas são custos muito baixos. Se eu não estou enganado, agora que a última vez que eu vi foi a semana passada, ela permite, só para vocês terem um exemplo, hoje, quando eu usar a API oficial, eu ganho mensalmente 1.000 conversas gratuitas, né, iniciais, e essas 1.000 conversas, quando eu falo conversas, ela é uma janela de 24 horas, tá? Então, 1.000 conversas, cada conversa, ela entende que uma conversa tem a durabilidade, a validade de 24 horas. Então, eu tenho... A mesma pessoa se me chamar, claro, todos os dias, né? Então, ela vai ter 30 conversas. Passou essas 1.000 conversas gratuitas que tem inicial, a plataforma, se eu não estou enganado, tá? Salvo engano, ela tem um custo de 0,04 centavos por mensagem de conversa, quando a origem da conversa partiu de nós, quando a gente chamou o cliente. Se o cliente chamou, a gente não paga nada. Se o cliente chamou primeiro, se o cliente que nos chamou, não tem custo.
O custo é só quando a gente parte de nossa origem da conversa, de chamar, né? De chamar o usuário nessa janela de 24 horas. Se ele me chamou em 24 horas, toda a conversa trocada com ele é sem custo também. Sim. Tá? E mensagens de disparo, existem 2 templates, né, que a gente pode utilizar. Um que é o template receptivo de conversas, e existe o template de disparo, daí de mensagens de campanha. A gente vai fazer uma campanha de marketing, fazer disparos usando a plataforma, né, a API oficial lá, ela vai ter o custo de 0,08 centavos por conversa iniciada. Mas se a gente for ver comparado a qualquer outro tipo de campanha, é um custo baixíssimo. Sim, o custo é muito baixo. E a ideia é a seguinte: esse valor, na verdade, não é pago para a Prosa. A Prosa só vai ter o custo da mensalidade da plataforma, mas esse custo vai ficar atrelado lá à BM do próprio cliente. É o cliente que Ou vai... seja, ao Meta. ao Meta. Esse valor vai diretamente para o Meta, não vem para a gente. Isso. Eles têm toda a métrica, lá dá para, no site da Meta, lá dá para acompanhar, também dá para, inclusive, ficar acompanhando os custos, né, que vão sendo gerados com a plataforma. Então, Sim. é bem tranquilo. Então, aqui o Renan está mostrando os canais que a gente pode integrar, e a gente pode integrar muito mais do que isso. A gente pode colocar vários usuários, tem várias opções aqui para a gente ir configurando. Aqui, inclusive, Aline, foi bom ter falado, vou mostrar rapidamente aqui, que cada canal ele é personalizável para que eu possa... Esse canal vai ser específico para uma fila de atendimento ou para um chatbot específico criado. Então, eu posso construir um chatbot que vai atender com inteligência artificial, que eu vou mostrar na sequência, e esse chatbot ele vai poder atuar escalonando atendimentos. Eu posso ter um número lá, só deixar que está só um bot lá, uma IA configurada, fazendo aquela recepção, e daí ele, conforme o prompt e os parâmetros que a gente define na plataforma, ele consegue identificar para quem que realmente é aquela comunicação, se é comercial, financeiro, e enviar, né, para outro canal de comunicação internamente pela própria plataforma. Então, só reiterando, o que a gente consegue fazer? A gente consegue fazer com que, não estou naquele momento, não posso atender, é domingo ou é feriado. A gente coloca uma IA para atender para ti, mas não vai ser aquela IA burrinha que dá raiva. É uma IA que a gente consegue criar o prompt a partir da tua necessidade. A gente vai alimentando a inteligência dela para que ela consiga entender aquilo que teu cliente quer e consiga direcionar para qual que é o setor que precisa atender aquele cliente. Exatamente. E, inclusive, a gente consegue... antigamente, os primeiros sistemas de chatbot, né, que a gente conhece, que a gente conectava o nosso WhatsApp lá, eles eram aqueles chatbots que te enviavam, digite 1, 2, 3 ou 4, né? Na Prosa, nós já temos a possibilidade de integrar IAs, né, e essas IAs generativas a gente consegue fazer com que ela atue de forma bem humanizada. Então, ela não precisa mais enviar aquele menu com as opções, e que às vezes as pessoas ficam perdidas naquele looping de opções, Sim, né? irrita, né? Acaba irritando. Eu quero falar com o atendente logo. Então a gente consegue conectar a IA, né, generativa, e passar um prompt para ela, um prompt bem identado, né? bem formulado, com todo o conhecimento da empresa, e a IA ela consegue atuar de forma muito humanizada. Até às vezes fica até difícil de saber realmente que tem uma IA ali. Então, exato, a gente consegue, inclusive, dar tempo, dar delay para ela responder, não responder na hora imediatamente, dar pausas. Então, a gente consegue fazer todo esse tipo de configuração na plataforma. Isso aí. Isso que é o legal. E olha só até como a interface parece um WhatsApp, né? Isso aí, Ali. A ideia da plataforma é ela não fugir muito do que o pessoal já está acostumado. Então, ela tem tudo que tu teria no WhatsApp Business conectado no teu computador, né? Só que tu consegue atender os múltiplos canais que estão conectados na plataforma. Me diz se fica melhor no preto ou no branco. Eu gosto mais do branco. No branco? Tá bem. E aqui, toda vez que alguém me chamar, né, essa conversa ela vai cair aqui nos pendentes. Então, vai cair aqui nessa lista dos pendentes, e eu vou poder lá e chamar ela para o meu atendimento. Tá? Isso porque eu estou atendendo de forma, vamos dizer assim, manual aqui, porque se tivesse a IA aqui, ela já conseguiria estar também conversando, né, e fazendo a interação, e o usuário consegue acompanhar a conversa da IA. Isso que é o legal. Tá? Aqui na plataforma, Aline, ó, deixa eu conectar aqui. Aqui eu estou numa conversa que eu tive com a Aline, olha só. Então, a visão do usuário, né, ela é como se estivesse conversando no WhatsApp web. Então, a gente vai lá, eu vou te dar um oi,
Me dá um oi aí, Aline. Consegue? Assim. Dá um oizinho aí. Tá. Ó, já me respondeu lá. Então, eu consigo, então, ter toda a gestão desse contato, né? O contato, quando ele me chamar, ele já vai lá para a lista dos contatos. Eu consigo ter toda a gestão do nome do contato, número. Eu posso cadastrar algumas outras informações interessantes, inclusive até a data de aniversário, porque a plataforma tem uma possibilidade de enviar, né? No dia do aniversário da pessoa, ela envia de forma automática lembretes lá de aniversário. E Tá? até a gente pode utilizar isso como uma ferramenta de marketing, né? Tu vai lá e dá um desconto de tantos por cento no teu serviço, no teu produto, no dia do aniversário da pessoa. Dá para fazer isso, sim. Né? Aqui eu posso pôr outras informações que podem ser importantes aqui. Eu posso criar a carteira de cliente, posso inclusive incluir etiquetas, tá? Isso aqui é legal, porque eu posso marcar essa etiquetas para o meu cliente, mais de uma, inclusive, tá? Dá um Para exemplo de poder. etiqueta aí, ó. Aí, por exemplo, a gente pode marcar se é um lead frio, se é um lead morno, se é um lead quente. Então, a gente consegue ir Isso. filtrando as categorias do contato por uma etiqueta que tu cria. Tu pode colocar qualquer nome. Aqui eu só coloquei de exemplo ali, né? Lead frio, morno, quente. Isso, as etiquetas são todas personalizáveis, a gente pode criar realmente elas, né? Conforme cada organização da empresa. E a gente tem daí depois lá na plataforma a possibilidade de visualização dessas etiquetas em formato Kanban. Quem gosta muito lá do Trello, por exemplo, a gente consegue visualizar os atendimentos em formato de Kanban. Então isso é legal. Aqui a gente pode inclusive adicionar informações adicionais. Ah, tem um campo que eu preciso, uma informação importante, eu posso criar campos aqui dentro da plataforma para mim poder usar essas informações depois para alguma campanha ou para alguma outra finalidade importante ali que seja para com relação aos contatos. Exato. Tá? Aqui eu tenho as outras opções bem legais para enviar para algum funil de atendimento, tá? Então existem os funis que são como se fosse, eu crio dentro da plataforma funis de atendimento e esse eu posso enviar daí, esse contato para um funil específico. Posso enviar para a pessoa um protocolo, vou te mandar um protocolo aí, Aline, ó. Esse protocolo de atendimento é legal porque lá na plataforma depois, se um dia precisar, a gente consegue voltar nesse protocolo, fica todo registrado os protocolos de atendimento e a gente consegue voltar lá para ver todo o histórico da conversa. Então, por exemplo, tive um problema com o cliente. O cliente falou tal coisa e eu não consigo encontrar essa conversa. Ou o contrário, o cliente pediu o protocolo da conversa. A gente consegue mandar esse protocolo e depois tu consegue achar ali por esse número. Perfeito. E tudo isso tem logs. O sistema consigo visualizar os logs, então ele registra tudo que acontece, tudo que aconteceu nesse atendimento com a Aline vai ficar no histórico. Ah, mas eu preciso extrair essas conversas aqui para alguma finalidade, né? Eu consigo até exportar da plataforma aqui essas conversas. Não vai aparecer agora aqui porque eu estou compartilhando minha janela, tá? Mas eu consigo exportar em PDF, inclusive, e aparece todo o roteiro, toda a conversa que teve com esse contato aqui. Aqui a gente tem a possibilidade, então, de criar lanes de Kanban, tá? Que é um comportamento parecido. A lanes justamente os cards, né? Que nem eu falei o exemplo das etiquetas, são os cards de Kanban, como se fosse um Trello, né? Que é a plataforma famosa Trello. Eu consigo criar e ficar enviando esses contatos, né? Para alguns determinados cards. Então, criando... Então, só para a gente pensar, vamos pensar lá na Aline que tem a loja de móveis. Tá, eu tenho... eu coloquei na promoção um conjunto de 6 cadeiras. E pelo Instagram, 5 pessoas me chamaram, pelo WhatsApp, 10 pessoas me chamaram. Então, eu tenho 15 leads, ou seja, 15 pessoas que estão interessadas aqui nesse meu produto. Eu posso, por exemplo, então, criar um card que é atendimento. Então, eu coloco todos eles lá para serem atendidos. Depois que eu fiz o primeiro atendimento, e eu dei o preço para 5 deles, eu trago esses 5 para o card dizendo que eu dei o preço. Sim. Tem 3 deles que estão me dizendo que vão vir na loja ver. Eu posso trazer para o card que vai dizer que esse lead está mais voltado para fazer aquela compra. Então, aqui a gente consegue fazer uma gestão do teu comercial. Tu consegue saber quantos clientes estão pouco interessados, quantos clientes têm um interesse médio, quantos clientes estão quase fechando. E aqueles que tu fechou, que tu conseguiu vender aquele material, e aqueles que tu perdeu. Não, acharam muito caro, ou não coube na sala. Então, mas é um contato que tu vai ter para num futuro ali tu conseguir oferecer um outro produto, caso tu tenha. Perfeito, Aline. Na sequência aqui, além dos botões, esse controle lateral que a gente tem aqui do contato, a gente consegue fazer o agendamento de mensagens.
Tá? Isso aqui é muito legal. Ah, eu quero agendar uma mensagem para amanhã, para a próxima semana, tá? Um agendamento customizado, definir lá um dia e um horário que eu quero enviar uma mensagem para a Aline já deixar uma mensagem pronta para o sistema enviar. Eu consigo definir aqui, então, um dia e hora para esse envio dessa mensagem, e o sistema eu posso, inclusive, mandar um áudio gravado, tá? Consigo gravar. Oi, Aline, tudo bem? Não esqueça da nossa reunião que nós vamos ter no dia 10, tá? Então, o sistema ele vai mandar esse agendamento, e vocês vão perceber o que vai acontecer aqui, ó. Ele enviou a mensagem, só que ele ficou com esse símbolo aqui de agendamento. Então, essa mensagem lá naquele dia, recém que a plataforma vai enviar para a Aline. Ela está aqui, ela veio para cá por quê? Porque eu posso acabar, eu quero cancelar esse agendamento, então eu consigo vir aqui e deletar ele. Tá? Aqui nos controles de baixo, é tal qual nós temos hoje no WhatsApp Web. A gente pode enviar arquivos, conseguimos enviar legendas, emojis, a gente consegue enviar figurinhas, a gente consegue, inclusive, fazer uma videochamada. A plataforma tem uma integração com o Jitsi, que é um sistema open source, que a gente consegue enviar uma videochamada e já entrar na videochamada. Então, por exemplo, digamos que eu marquei uma reunião contigo, Renan, eu não preciso ir lá criar um Meet, te mandar no Google, posso direto por aqui. Não precisa. Por aqui, tu já envia videochamada direto para o cliente. Uma plataforma própria, open source, que é o Jitsi. Ele já envia em tempo real, já cria o link do Jitsi, já envia para o contato, se os dois, na hora ele vai criar uma nova aba, já acessa e já na hora já começa a conversa. Tá? Então, isso que é um massa, né? Facilita muito hoje, tem que ir lá no Meet, criar conta. Mandar no WhatsApp o link. Não precisa sair da plataforma para isso. Consigo enviar localização, enviar um contato da minha agenda aqui e enviar arquivos da galeria. Tem a possibilidade de a gente adicionar arquivos em galeria lá, cards, flyers, né, folders, eu não sei bem o termo, ali sabe melhor que eu, de campanhas, por exemplo, quero enviar para um cliente, eu consigo enviar diretamente pela plataforma lá dos arquivos que a gente consegue carregar. Exato. Tá? Vocês podem ver que aqui, sempre quando eu conversar com alguém, quando eu enviar uma mensagem, vou mandar um outro oi para a Aline, o meu nome vai na frente aqui. Por que isso? Porque cada usuário que conversar, o cliente vai saber com quem que ele está conversando. É o Renan que me chamou. Aparece lá sempre o meu nome na frente da mensagem. Tá? Se for a Aline, vai aparecer a Aline. E a gente pode também desativar essa assinatura aqui, daí ele não vai enviar o nome na frente lá da mensagem. Tá? Por exemplo, se quer falar no número da empresa e não quer direcionar para um atendente, ou não quer que o cliente saiba o nome do atendente, pode só desativar isso aí. Isso. E aqui a gente tem mensagens rápidas, a gente pode criar dentro da plataforma mensagens de finalização de atendimento, mensagens rápidas, né, que a plataforma, com um clique, já tem a mensagem pronta ali e é só enviar para o cliente. Então a gente pode ir criando essas mensagens ali dentro. Tá? Deixa eu voltar aqui, Aline. Aqui do lado aqui em cima eu habilitei para mim grupos, tá? É possível também visualizar os grupos do WhatsApp, tá? Os grupos que estão atrelados ao número. Tá? E aqui é o atendimento do número e aqui são os grupos, conversas em grupo. Então, aqui por exemplo, tem só uma observação aqui, Rê. Tá, então, digamos que eu trabalho numa agência e eu tenho um grupo com o meu cliente. Eu consigo, então, fazer a gestão ali por aquela função dos grupos. Sim, consegue fazer a gestão pelos grupos aqui, tá? Então, eu tenho alguns grupos que eu vou passar rapidinho para o pessoal não conseguir ler. Não precisa mostrar. Tá bem? Bom, aqui eu tenho a possibilidade de visualizar os meus contatos, tá? Todo mundo que chamar o número vai vir para essa lista de contatos de forma automática. A gente não precisa ficar criando contatos. Além disso, eu consigo adicionar esses contatos, tá? Eu consigo adicionar eles manualmente aqui, normalmente, né? E consigo, Aline, também, aqui em ações, importar e sincronizar contatos, tá? É possível fazer toda essa... Consigo melhorar as colunas, exibir mais colunas, tá? Então, toda a gestão de contatos é bem legal. Todo mundo que se comunicar com o número, ele vai cair ali na lista dos contatos. Já vai estar na plataforma, não precisa fazer nada, já vai estar salvo ali. Já vai estar salvo ali. Isso aqui é uma baita mão na roda, né? Porque às vezes ele chama, senão a gente tem que ir lá salvar o contato, daí saber o nome da pessoa. Isso aí. Aqui, Aline, em convites, eu consigo convidar alguém para participar dessa conversa, tá? Tá? Eu não tenho nenhum ali para convidar, né? Não tenho nenhum usuário logado, só estou eu, então por isso que não deixou eu compartilhar. Aqui em chat interno, eu consigo conversar com a minha equipe,
tá? Agora tá online aqui, né? Não estava aquela hora. Então a gente consegue conversar com a equipe da própria empresa que está atendendo, tá? Então ele é um chat interno mesmo, tá? Que a gente consegue fazer esses atendimentos. Então o acesso aqui nesse menu lateral, né? Então nesse menu atendimentos, a gente tem aqui atendimentos, o chat, que é o chat interno, e os contatos. Daí mais para frente, nós temos aqui no menu de comunicação e marketing as campanhas, os comentários do Instagram, disparos em massa. Aqui a galerias eu posso inserir arquivos aqui da empresa que eu tenho de forma rápida lá na plataforma de atendimento, no painel de atendimento para enviar para o cliente. Gestão de grupos. Aqui tem até um aviso, inclusive, porque a gestão de grupos, eu consigo fazer moderação de grupos. Então, se eu sou administrador dos grupos, eu consigo moderar eles, né? Incluir usuários, fazer tudo por dentro da plataforma aqui também. Tá? Mensagens rápidas, o cadastro das mensagens rápidas lá para enviar para os clientes. Então, por exemplo, é Dia da Mulher. Eu posso deixar uma mensagem rápida já pronta de Dia da Mulher e depois ir lá nos contatos que eu quero mandar e só disparar. Sim. Nós podemos criar aqui uma palavra-chave e ela vai aparecer lá. E a mensagem. E o legal de todas as mensagens da plataforma, elas são personalizáveis, inclusive com variáveis. Então, eu quero lá, Aline, bom dia, boa tarde, boa noite. A plataforma, dependendo do horário que tiver, ela vai automaticamente ajustar a mensagem para conforme a variável ali. Deixa bem personalizado. Ela vai chamar o cliente pelo nome dele, vai mandar a saudação e uma série de outras variáveis que a gente tem aqui, tá? Protocolo, nome da empresa. Eu consigo juntar essas variáveis, incluir elas aqui na mensagem, né? Para que fique uma mensagem bem personalizada. Perfeito. Consigo aqui nas mensagens rápidas selecionar um arquivo já salvo no sistema, né? E até colocar emoji, se quiser, lá nas mensagens. Tá legal? Ótimo. No outro menu aqui, Aline, ó, em gestão, aqui a gente vai ter, então, o funil, tá? A gente consegue criar, além dos Kanbans aqui, que é toda uma parte de marketing, realmente, né? A Aline contribuiu muito com essa parte aqui. A gente pode criar lá os nossos funis. Conseguimos visualizar em calendário, definir ações, criar um fluxo de ações para ele atuar em cima desses funis de atendimento, tá? E, inclusive, ações em cima de tickets. Então, isso aqui é como se fosse uma automação. Eu consigo fazer uma automação da seguinte forma. Um cliente me chamou, a gente respondeu. Depois de uma semana, se não teve nenhum contato do cliente, a gente consegue ir lá e fazer uma ação automática e chamar ele de novo e enviar uma nova mensagem. Então, eu não preciso lembrar que aquele cliente não me respondeu e morreu por isso mesmo, ficou por isso mesmo. Automaticamente o sistema entende que ele não respondeu e depois de tanto tempo programado, ele vai lá e chama de novo. Exatamente, nós conseguimos criar essas personalizações aí dessa parte do atendimento, sabe, dos funis de atendimento. Aqui em Kanban, que tu me perguntou, a gente não tem nenhum lane criado nessa nosso exemplo aqui, tá? Mas apareceria aqui os cards, como se fosse um Trello, igual esse aqui parecido, ó. Parecido com essa visualização aqui de etiquetas, né? A Aline tá ali marcada numa etiqueta como lead frio, tá? E eu consigo ir acompanhando, né? Toda essa conversa aqui com a Aline, né? Dentro das tags de visualização. Aqui em tarefas, a gente consegue criar tarefas e atribuir essas tarefas para colaboradores da equipe, para usuários. A gente consegue criar então, até só te interrompendo aqui um pouquinho, tu não precisa nem ter uma outra plataforma de gestão de tarefa. Tu pode ter tudo dentro da Prosa. Porque geralmente as equipes têm, né, alguma plataforma contratada, separada, justamente para fazer essa gestão de tarefa. Tem um CRM lá, né? Tem seu CRM. Exato. Não, tu consegue a gente fazer... pode trazer tudo para cá. O CRM, além de ser uma plataforma de comunicação multicanais, ele também tem um CRM embarcado nele. Ele tem integrado, então... Essa definição de tarefas, a gente consegue definir lá o responsável da tarefa, conseguimos criar um nome para essa tarefa, uma descrição, definir uma data limite para essa tarefa ser realizada, e se ela não for atendida naquela data ali que a gente prefixou, ela automaticamente muda o status dela para atrasado. Exato. Então, tem toda essa gestão da plataforma, né? Das tarefas. Aqui eu estou criando uma tarefa manual, né? Mas a gente consegue vir aqui, né? E duplicar a tarefa e até marcar ela como concluída. Vou marcar essa tarefa aqui como concluída, né? O sistema já vai finalizar ela,
né? E ela já vai sumir lá do nosso, ó, ela está aqui marcada como finalizado, né? E daí eu posso filtrar. Quero ver só minhas tarefas pendentes, ou só as tarefas que são lá da Aline, entendeu? Então tem toda, e inclusive depois que tiver uma lista bem cheia ali, a gente consegue buscar essas tarefas ali para ficar, né? Buscar uma tarefa específica. Vamos lá adiante. Aqui em administração, eu já mostrei ali os canais, mas a gente pode criar as equipes, tá? Então, as equipes de atendimento, equipe comercial, equipe financeira, equipe de suporte, e atribuir dentro dessas equipes usuários. Então, na equipe de atendimento lá, eu posso selecionar usuários para participarem dessas equipes. Isso. E essa equipe, ela também, o nome é personalizado, né? A gente está falando financeiro, suporte, porque é o mais comum, mas tu tem algum nome interno dentro da tua própria equipe, tu também pode colocar aqui. Isso. É totalmente, não tem limite de criação de equipes, então a gente pode personalizar o nome aqui, criar um nome que vai se encaixar melhor na estrutura daquela empresa, né? Então a gente pode estar falando aí, existem N segmentos aí que atendem pessoas. Na verdade, não existe hoje que não atenda pessoas, né? São pessoas falando com pessoas. Então, o sistema, ele consegue ter uma aderência para praticamente todos os tipos de negócio. Sim. Aqui a gente consegue ter a gestão dos usuários, ver os usuários, ver quem está online, quem não está. A gente consegue criar algumas restrições de visualização também por usuário. Nesse caso aqui, todos nós somos administradores, mas a gente poderia criar e definir perfis para esse usuário. Tá? Então, ele é um usuário simples, ele é um supervisor. E o que é legal, Aline? Ó, eu consigo definir os horários de atendimento desses usuários. Tá? Então, eu consigo bloquear o domingo, esse usuário ele não vai conseguir logar na plataforma no domingo. Ele nem acessa, né? Não consegue nem entrar, né? Não consegue nem entrar. Ele fica bloqueado, ele não acessa no domingo. Eu posso definir horários de atendimento dele. E a plataforma automaticamente, quando atingir aquele horário ali fora daquela janela definida, né, o usuário ele não consegue mais responder naquele canal. Sim. Aqui eu consigo fazer a gestão das conexões do usuário. Posso dizer assim, olha, esse usuário aqui ele pode participar, ele pode visualizar esse canal. Tá? Eu posso definir para o usuário, esse usuário aqui, quais filas que ele pertence. Tá? E isso aqui é importante, eu não quero que ele visualize a fila do financeiro, então eu vou marcar ele aqui como suporte. Ele só vai enxergar conversas que são relacionadas a suporte. Tá? Vamos lá. Aqui em automação, entram lá os agendamentos. Então, os agendamentos realizados todos aparecem aqui, podem ser criados agendamentos por aqui. Tá? A gente pode definir lá um número do WhatsApp e um contato específico. Vou chamar lá a Aline de novo. Olá, Aline. E eu posso enviar por aqui um agendamento novamente. Tá? Criar ou lá pelo painel do atendimento ou aqui pelo agendamento, como preferir. Aqui em aniversários vão aparecer todos os usuários que tiver um aniversário, né, definido lá nos dados dele de contato, esse usuário vai aparecer aqui. Tá? Então a gente consegue ver os usuários que têm os aniversários ali, né, e fazer o disparo ali de mensagens por aniversário, forçar o disparo, né, da mensagem de aniversário. E só aproveitando um gancho aqui que tu deu, quando a gente vai, por exemplo, numa loja fazer uma compra nova, eles sempre perguntam qual que é a tua data de nascimento, né? Justamente para poder pegar teu aniversário. A gente consegue fazer a integração com o sistema da pessoa, com o sistema da loja, por exemplo? Excelente pergunta. Tá? Hoje, esse é o grande detalhe, né? Então, Aline, aqui a gente tem APIs, tá? Nós temos nossas próprias APIs da plataforma, tá? E a plataforma também ela consegue enviar webhooks, requisições para sistemas externos. Explica só, pessoal, o que são webhooks. Tá. Webhooks são notificações. Tá? Então, aconteceu um determinado evento na plataforma, eu consigo, configurado lá no nosso fluxo definido ali de atendimento, eu consigo definir, aconteceu determinada coisa, eu consigo fazer com que o meu sistema envie uma informação para um sistema externo. Consigo fazer essa chamada. Tá? Consegue fazer uma ligação, como se fosse uma ligação. Uma ligação, eu envio uma informação para algum sistema externo. E também eu consigo fazer com que sistemas externos se comuniquem com o Prosa. Tá? Então eu consigo adicionar aqui umas APIs, tá? E eu posso fazer essa criação dessa API e personalizar ela para ela conversar com sistemas externos. Então a gente consegue fazer essas integrações. E é bem legal isso, tá? E quais tipos de integrações? Bom,
Se a empresa ela tem um sistema que fornece uma possibilidade de comunicação via API, não tem limite, né? A gente pode fazer qualquer tipo de integração, e isso que é o legal, sabe? Tanto para buscar uma informação de fora, de um outro sistema para dentro do Prosa, quanto da gente enviar uma informação nossa para outro sistema. Sim. Então, temos como fazer isso também. Perfeito. Aqui nesse menu, quero dar uma atenção especial aqui do chatbot, porque a gente consegue criar os nossos fluxos de atendimento, tá? Eu vou mostrar um exemplo aqui, que a gente consegue criar uma ramificação de atendimento, inclusive com auxílio de IA. Então, aqui eu consigo criar esse meu bot e vincular ele depois lá num canal de atendimento. Eu quero criar um bot aqui que ele vai atender só lá no site da empresa, tá? E daí ele vai ter uma configuração personalizada. Então, eu consigo criar aqui dentro, tá? Toda essa personalização. Repare que aqui a mensagem lá, fulano, boa noite, tudo bem? E eu posso ir criando sequências aqui e adicionando, né, mais mensagens. Posso adicionar tempo de pausa, né, atraso de 10 segundos, para aquele bot não ficar escrevendo uma mensagem em cima da pessoa. tá? Isso tudo a gente consegue criar aqui nessa plataforma, tá? Tudo de forma visual, inclusive. Não é difícil de criar, né? A gente tem a documentação da plataforma toda. A gente consegue integrar hoje com o N8N, que é uma plataforma bastante utilizada pelas empresas. Eu consigo direcionar para um outro fluxo de atendimento, tá? Ele começou no bot Renan, mas eu percebi que ele tem que ir para o fluxo lá do assistente. Sim. Então, eu consigo fazer esse escalonamento também de mensagens. Eu consigo... Então, só um exemplo aqui, desculpa que te interromper. Tá, então eu coloquei esse fluxo atender para mim a pessoa que me chama no meu site. Então ele foi lá, atendeu, e ele viu que em determinado momento ele não soube responder, ou a pessoa quer falar com o atendente. Ele consegue transferir para o atendente. Consegue, sim. Sim. Isso a gente pode definir lá no prompt da inteligência artificial também, né? Se ela detectar que aquele atendimento já não é mais para ela, vamos chamar assim, dessa forma, claro, ela consegue transferir lá para o fluxo do atendente, pessoa humana, né? Humano. Então a gente deixa sempre personalizado. Sim, dá para personalizar. E aqui, essa construção do fluxo, a gente consegue fazer de forma bem minuciosa, bem personalizada para cada tipo de negócio. Né? Eu quero que ele marque uma agenda lá, o que ele utilize o Google Agenda. Inclusive, a gente consegue conectar com o Google Agenda. Então, se a pessoa quer marcar uma reunião, a gente consegue fazer com que vá lá no Google Agenda e já marque lá no Google Agenda da pessoa, já deixar o compromisso já marcado. Agendado, né? Marcadinho lá. Já marcado. Tá? Então, aqui essa parte de organização, de criação dos bots, tá? Ela é muito completa. Tá? Ela tem muita configuração e personalização. Tá? Então, a gente consegue dar mensagem de saudação, criar mensagem de feedback, tá? Criar palavras gatilho, palavras-chave, fazer, em caso de ausência de X tempo, ele vai enviar para uma fila. Foi essa a tua pergunta, né? A pessoa parou de responder, ele automaticamente envia para um usuário. Tá? A pessoa não seleciona qual usuário que vai atender aquela... Eu já seleciono para qual usuário que ele vai enviar, ou para qual canal. Eu posso até fazer transferência de canais. Eu quero mandar do canal 1, do WhatsApp do Renan, lá para o WhatsApp da corporativo. Ou também acontece muito da pessoa chamar no Instagram e tu querer falar no WhatsApp, né? Então tu consegue também puxar de um para outro. Mensagem de ausência é um caso seja fora do horário de atendimento, que está definido lá. Né? Então a gente consegue criar mensagem de ausência. Aqui o máximo de tentativas de bot é quando... Sabe quando um bot chama o outro bot e eles ficam conversando sem parar? Sim, eternamente. A gente consegue identificar isso e fazer ele parar depois de 3 conversas em sequência, assim, ele consegue parar, dar um stop lá para não ficar alucinado, né? Autodistribuir o atendimento, por exemplo, esse fluxo aqui criado, ele pode balancear o atendimento, tá? A gente tem 10 atendentes na empresa, daí... E está caindo muito atendimento só para um usuário. Então, a gente consegue fazer com que o sistema faça esse balanceamento para distribuir as comunicações. Isso também é interessante, por exemplo, para vendedor que trabalha com meta, né? Ele faz essa distribuição entre os vendedores. Sim. Dá para fazer de forma aleatória, daí ele vai, né, não tem controle, vai enviar para um, para outro, mas não tem sequência. Sequencial, primeiro para um, depois para o segundo, depois para o terceiro.
E de forma balanceada é isso, ele vai ver com quem está menos e ele vai direcionando essas comunicações para o usuário que está, para deixar equacionado ali, né? Equilibrado os atendimentos. Mensagem de encerramento e mensagem de encerramento de fila e usuário. Então, tem muita configuração que a gente consegue fazer aqui dentro do nosso construtor de fluxos. Isso aí. Vamos adiante. Lembrando que quem ficar até o final da live, daqui a pouquinho a gente já vai encerrar, vai ganhar um presente super especial, que vai ser um teste de 10 dias na nossa plataforma. Então, fiquem até o final, que daqui a pouquinho a gente já larga o QR Code para vocês. Isso aí. Aqui em gestão comercial, a gente tem as avaliações, então cada atendimento a gente pode configurar para sempre ao encerrar uma conversa, a plataforma pedir, solicitar para o usuário lá fazer a avaliação. Tá? E aqui a gente consegue acompanhar as avaliações dos usuários. Tá? Então, por exemplo, o atendente tal foi avaliado de tal forma, o atendente B foi tal forma. Então, aqui a gente consegue ter o controle da avaliação do atendimento. Isso aí, por quem foi o usuário. Claro que essas informações aqui vão ficar restritas ali ao administrador, né? É o supervisor da plataforma. O usuário, a gente pode não deixar visível isso para ele. Tá? Aqui as etiquetas criadas, cada etiqueta a gente pode definir cores, os nomes, a gente pode criar N etiquetas, né? De forma bem personalizada. Deixa eu fechar um pouquinho aqui dos menus. Os menus eles vão só abrindo, ó. Então a gente pode ir fechando eles aqui para não ficar muito poluída a nossa comunicação, aqui a nossa visualização. Aqui em fechamento são as mensagens de fechamento, a gente pode criar elas. Tá? Aqui a gente pode criar as filas de atendimento. Essas filas de atendimento a gente pode usar lá na construção dos fluxos, né, e dos funis para poder fazer aquele e também atribuir os usuários nas filas. Sim. Aqui a gente consegue definir horário de atendimento geral da empresa. Então, o horário de atendimento pode ter um atendimento geral da empresa, que é aqui configurado, e o atendimento por usuário também. Sim. Tá? Então, tu tem lá um estagiário que trabalha só na parte da manhã, a gente vai lá no usuário dele e configura lá a plataforma de atendimento só para o horário de trabalho daquele colaborador. Até um resguardo jurídico, né? Então, às vezes, a gente sabe que acontece bastante da pessoa sair da empresa e depois dizer, trabalhava mais do que era permitido. Daí não, aqui tu tem a comprovação que realmente a plataforma não permite essa entrada do funcionário fora do horário de trabalho. Exatamente. Aqui em logas de ligação, Aline, a gente consegue integrar a plataforma com VoIP. Tá? Então, o cliente ele pode contratar uma plataforma VoIP, a gente tem algumas também para indicar, né, alguns parceiros. E é possível fazer ligações pela plataforma. Tá? Só explica para o pessoal o que é a plataforma VoIP. VoIP é ligações, tá? É possível fazer ligações telefônicas utilizando a plataforma. Então, a gente consegue fazer também integrar um sistema de VoIP, né? Que é voz sobre IP, né? Que hoje muitas empresas já utilizam sistemas VoIP, a gente consegue integrar na plataforma para que fique tudo numa única plataforma. Tá? Vai ser possível fazer ligações utilizando a Prosa, tá? Conectando num provedor VoIP. Perfeito. Tá? Num provedor SIP. Notas. Então, todas as notas, todos os atendimentos, é possível a gente cadastrar notas lá de atendimento, fazer observações em atendimentos. E aquelas notas todas, elas vão vir para essa área aqui também, onde o gestor, né, da plataforma vai poder acompanhar. Quem foi o usuário, que fez a nota, que referente a qual atendimento, né. Aqui em painel de atendimentos, a ideia desse painel de atendimentos a gente consegue acompanhar de uma outra forma de visão, tá? Por exemplo, eu sou uma empresa, eu quero colocar isso aqui num monitor, numa tela, né? E ficar acompanhando em tempo real os atendimentos que o Renan está fazendo, tá? E os atendimentos lá que a Aline está fazendo, tá? Então a gente consegue fazer isso, mostrar de um outro formato que seja possível colocar isso numa tela, num telão, sabe? As empresas têm, né? Tem lá a tela que coloca os atendimentos para todo mundo ver. Isso, principalmente empresas que são de suporte, né, Aline? Daí elas conseguem acompanhar os chamados em tempo real aqui na plataforma, conforme eles vão acontecendo ali, aquele painel ele vai atualizando. E o painel, não mostrei muito bem ele aqui, né, mas ele permite N personalizações, a gente consegue personalizar todos esses cards, aqui a forma de exibição, né, atribuir alguns filtros, né, fechar atendimentos pendentes por aqui, transferir por aqui, a gente consegue também ter todo esse controle por aqui pelo painel. Exato.
Protocolo, por último, todas as conversas ficam registradas e ficam nos protocolos, tá? Tu viu que aquela hora eu te mandei um protocolo de atendimento, né, Aline? Sim. Então, eu que cliquei para enviar um protocolo, daí a plataforma gerou um protocolo para ti, lá para o usuário Aline, né? E eu consigo ver, espiar essa conversa. Ó, vou ver o que aconteceu nessa conversa aqui. Eu consigo olhar, olha só, Legal. tá? Isso aqui é massa, né? Além disso, relatórios. Então, a gente conta com alguns relatórios aqui. Relatórios de contatos, por etiqueta, por Kanban, relatórios de atendimentos, resumo por usuário, por exemplo. Eu consigo ver por usuário quantos atendimentos ele tem pendentes, É quantos atendimentos produtividade, né? estão abertos. Eu consigo imprimir, inclusive, ou exportar isso para um Excel. Tá? Filtrar ali por datas e exportar isso para o Excel. Tá? Então, existem alguns relatórios bem legais aí, é interessante a gente poder acompanhar. Tá? E aqui a VoIP é uma plataforma externa que a gente consegue integrar para fazer ligações. Então, reparem que aqui eu tenho algumas testes e algumas ligações realizadas, tá? E eu consigo ligar pela plataforma aqui, ó. Agora não vai abrir porque eu não estou conectado, né? Eu quero mostrar, Aline, como é que está no nosso tempo. A gente está com 1 hora já. Eu quero mostrar, só antes de finalizar aqui a exibição da plataforma, a todas as personalizações e configurações que a gente consegue fazer, tá? Então, a gente consegue... Tem inúmeras formas de personalizar para o sistema se encaixar e se adaptar à rotina da empresa, tá? Se todos os usuários podem ver as conversas, se é para mostrar o histórico das mensagens ou não. Por exemplo, eu não quero que os meus usuários que atendam vejam o histórico passado das mensagens. Toda mensagem nova, conversa nova, ele não vai exibir na plataforma as conversas anteriores, tá? É uma série de configurações. Se eu fosse, a gente levaria aqui toda noite, eu acho, para mostrar tudo, tá? Mas tem muita coisa, até mensagens sonoras, notificações na tela, tá? Inúmeras configurações. Aqui, em Bots IA, aqui que é legal, sabe por quê? Eu consigo integrar as principais inteligências artificiais do mercado hoje, tá? Typebot é uma plataforma de construção de workflows. ChatGPT, bem conhecido, Grok, Gemini, Queen, Cloud, DeepSeek, tá? E N2N, o pessoal usa também para construção de fluxos. DeFi é outro construtor, Olama, a LM Studio também é outra plataforma de construção de agentes de IA, tá? E Flow também é outra plataforma de construção de agentes de IA. Todas essas plataformas a gente consegue integrar elas na Prosa, tá? Todas elas. E para que eu vou fazer a integração? Porque daí lá no construtor de fluxos de chatbot eu consigo usar elas lá. Então, por exemplo, só vamos ver se eu entendi. Eu tenho um ChatGPT. E esse meu ChatGPT, ele já é alimentado por mim. Então, eu converso com ele todo dia, eu peço coisa para ele todo dia. Eu consigo integrar o meu ChatGPT lá com aquela automação de fluxo e ele pegar aquelas informações? Sim. Lá dentro da construção todas as plataformas têm a sua peculiaridade, mas dentro do ChatGPT a gente consegue criar lá os nossos assistentes. Sim. E lá para aquele assistente eu consigo passar para ele todo um prompt, né? E documentos da empresa, toda a informação que a empresa tem. E eu consigo linkar aquele teu ChatGPT aqui na plataforma. Então, ele não vai ser uma IA sem conhecimento, uma IA burra. Ele já vai ter todo um histórico, um conhecimento por trás de toda a tua empresa para poder atuar em conjunto com o Prosa. E a nossa função aqui é linkar aquele teu ChatGPT na nossa plataforma aqui para poder moldar ele, né? Para ele se encaixar como se fosse mais uma pessoa no atendimento. Isso que é o legal. A gente consegue deixar a plataforma com mais uma pessoa ali virtual atendendo, mas de forma humanizada. Sim, maravilha. Integrações. A gente consegue integrar webhooks, que são aquelas notificações para sistemas externos que eu falei. Tá? A gente tem integrações meta, tá? Então a gente consegue aqui integrar, adicionar o nosso número do WhatsApp, API oficial, Instagram, o nosso Facebook, tá? Isso tudo conectado com a API oficial da Meta aqui, tá? Então, tem muito recurso, tá? Então, a gente consegue fazer toda essa integração. Aqui está o exemplo do nosso número da Prosa oficial integrado, tá? Esse trabalho aqui... E até é importante falar para o pessoal, né, Rê, que, claro, a gente sempre vai indicar a API oficial, só que para ter a API oficial, tu tem que também ter a tua conta lá no Meta, né? Tem que ter a tua BM. Caso tu não tenha, caso tu não saiba como fazer, a gente também consegue dar esse suporte aí para vocês. Isso. Faz parte do onboarding, né, Aline? A gente vai auxiliar, porque
a configuração da meta lá ela não é tão simples, ela exige Ela é bem vários chatinha. passos, ela exige, tem passos, né, para se fazer, para ela dar certo. Aqui eu conecto com a minha agenda, Google Calendar, mais uma agenda, tá? Eu consigo conectar com o calendário e com a agenda de eventos lá do calendário também. E consigo conectar vários, tá? E para que eu possa lá usar nos fluxos da plataforma também. Uhum. Web Chat, que é o chat do site. E aqui são algumas outras APIs, tá? Externas, terceiras, que a gente consegue conectar, tá? ZAPI, WhatsApp, Evolution é muito conhecido, o WhatsApp, Hub Notifica-me, aqui a gente consegue fazer algumas outras integrações com outros sistemas. Através dessa integração aqui, a gente consegue integrar com o Trello, integrar lá com... Até o próprio Instagram, né? É uma outra forma de integrar o Instagram por aí. Instagram, Facebook, o próprio WhatsApp também dá por aqui pelo Hub Notifica-me, tá? Tem que cadastrar uma conta lá na plataforma e pegar o token lá, a chave de integração. A plataforma tem possibilidade da gente integrar SMS. A gente consegue fazer envio de SMS pela plataforma. Tá? Legal. Hoje tá um pouco em desuso, mas existe essa possibilidade. Mas a gente recebe, eu recebo todo dia ainda promoção, aviso. A gente consegue fazer essa integração e enviar SMS pela plataforma. Isso que é muito legal. E é uma dúvida, é indicado para algum setor de negócio, por exemplo, ou qualquer um pode usar, é adaptado para qualquer um? Eu acredito que hoje a gente consegue fazer a integração não, a personalização, né, da plataforma para atender qualquer segmento. Médico, advogado, mas eu acho que principalmente eu acho que essas empresas que trabalham com alguns vendedores, né, que se perde a comunicação, o vendedor acaba passando, como eu já falei lá no início, o contato pessoal dele, né? Então a gente consegue juntar todos esses números do WhatsApp para que todos caiam dentro da plataforma, para que a empresa não perca o controle dessas conversas, não perca os seus clientes. E até o que está sendo dito, né? Muitas vezes não tem controle daquilo que está sendo falado. Não se sabe como que está sendo atendido aquele cliente, se estão demorando ou não para responder, né? Então, essa junção, unificação desses canais todos numa única plataforma, que é o grande legal desse tudo, que é conseguir melhorar e ajudar as empresas nos seus atendimentos. As empresas hoje, de modo geral, elas trabalham muito na parte de marketing, né, Aline? A Aline tem propriedade para falar disso. Existe toda uma equipe de marketing, elas pensam no marketing, fazer lá os anúncios no Instagram, impulsionar tudo. Campanha de tráfego pago, daí tu consegue um monte de lead, daí tu não sabe o que fazer com aqueles leads, não sabe como atender. E daí a empresa se enche de lead e não consegue atender eles, porque ela se perde. Cada um chama lá no Instagram, outro chama no Facebook, Exato. Outro chama no WhatsApp, e daí tu perde todo esse controle. Os clientes, né, principalmente. Sim. Não tinha dado uma travadinha, mas é bem isso, Rê, porque daí fica tudo meio que perdido, a gente não sabe, e a gente sabe também que tem uma questão muito importante, né, que é o tempo de atendimento. Então, o cliente chama, ele quer ser atendido agora. Eu não quero comprar daqui 5 horas, eu não quero comprar amanhã. Tu perde aquela ânsia, né, que o lead tem de comprar logo. E a gente sabe que se tu não atende na hora, pode ser uma venda perdida. Então, a plataforma também otimiza isso, tanto passando para algum atendente teu, ou quanto sendo atendido pela IA. Eu acho que o mundo perfeito, vamos chamar assim, é a junção dos dois. Sabe? A gente consegue a IA atuar em conjunto com o humano. Sim. É isso, sabe? Aquela primeira, o cliente te chamou, a IA já vai atender, já vai perguntar, já vai falar. Porque é muito chato, acontece conosco também, né? É muito chato, chama alguém no WhatsApp e a pessoa te leva um bom tempo e não te responde, vai te responder lá depois de 3 horas. E isso para uma empresa que trabalha com vendas, já deu tempo da pessoa ir lá e chamar no WhatsApp o concorrente. E comprar no concorrente. E quem responder primeiro é o que leva, é o que ganha. Exato. E é isso que acontece na prática. Exato, bem isso. Então, vamos lá, podemos dar já o nosso teste, Rê? Vamos lá, sim. Preparou aí para nós. Pessoal, então, para quem ficou na live até agora, ou quem for assistir essa live aqui a gente vai deixar gravada, depois a gente também vai lançando aos pouquinhos ela no nosso Instagram. Se tu não seguiu o nosso Instagram ainda, é @prosa.ia. Acredito que a gente teve um probleminha aqui com o YouTube nessa transmissão, mas depois a gente vai jogar essa live para lá também.
E para ti que ficou até agora, para ti que está assistindo essa live depois de gravada, é só ler esse QR Code, que esse QR Code vai direcionar para o nosso site. No nosso site tem um formulário de cadastro. Então, o que a gente está fazendo, né? A gente também não quer dar um passo maior do que a nossa perna. E a gente, né, como trabalha com essa plataforma de atendimento, a gente sempre preza pela excelência. Então, nesse primeiro momento, a gente está com o lançamento um pouco menor, mas justamente para a gente consiga ter todo o onboarding que você Isso. Então, por isso que a gente deu preferência para quem está nessa live. Então, se tu está nessa live, tu vai ganhar aí 10 dias de teste grátis da nossa plataforma. Aline, só dá para falar o nome da plataforma. É prosa.cloud, tá? Isso. Cloud de nuvem, né? Pessoal, daí lá da plataforma, ali, o que tem que fazer lá? A pessoa tem que preencher, né, o formulário? Foi isso que tu pensou? Isso. Tá lá o nosso Tá. formulário, é só a pessoa preencher. Tem o formulário Fale Conosco, né? Mas ela pode chamar também no WhatsApp ali do... Pode também chamar no WhatsApp, diz que assistiu a live, que a gente vai providenciar aí o teste de vocês de 10 dias. Perfeito. A ideia realmente é que a gente consiga atender essas primeiras pessoas que nos chamarem, né? A gente consiga fazer um atendimento mais personalizado, né? Bem que a Aline já comentou no início, e que a gente consiga fazer um onboarding, né, para a plataforma, conhecer ela e dar todo um suporte, né, no primeiro contato com ela. Então, Exato. Entender bem como que a empresa trabalha e a gente promover e dar ideias também e também auxiliar na construção ali dos fluxos, né, que é para a plataforma atender de forma eficaz ali esses atendimentos. Exato. Até é uma coisa que a gente, desde o início, né, quando a gente teve a ideia de trabalhar junto desse projeto, foi realmente ter essa excelência no atendimento. Então, não adianta, por exemplo, a gente ter vários clientes, mas deixar eles desassistidos, que é justamente o que vai contra a plataforma. Então, nesse momento, a gente prefere fazer esse lançamento um pouquinho menor, controlado, para a gente conseguir realmente dar a atenção que todos vocês merecem. Então, como vocês estão na live, vocês têm essa preferência. O pessoal que está no celular que não vai conseguir ler esse QR Code, depois eu vou colocar um story. Nesse story eu vou colocar o link, tá? Que daí vai ter esse link para fazer o cadastro também. Tá, legal. Poderia colocar, tu consegue escrever na tela? Aí tu já tá pedindo demais a minha inteligência, peraí. Tá, vamos fazer assim. Rapidinho antes da gente encerrar, então, eu vou apresentar aqui minha tela, tá? Tá, deixa eu remover. Isso, passa para minha tela, então. Aí, tá? Sob pressão ainda, assim? Sob pressão, assim, daí não vai. Aqui, ó, prosa.cloud. Digitou aqui, vai entrar no nosso site, tá? Lá no site vai ter mais informações da plataforma. E vai ter esse formulário aqui para que vocês possam preencher, tá? Com os dados, nome da empresa, o e-mail, um telefone de contato, que daí nós vamos fazer o contato com vocês. Tá? Já podem dar uma olhada na nossa plataforma aqui, ver todos os canais de atendimento que nós temos, alguns recursos que a plataforma tem. Tá? Isso aí. E lembrando, então, que a gente tem planos diferentes para necessidades diferentes, né? Até para tamanho de negócio, número de usuários que vocês querem colocar na plataforma, a gente tem essas 3 opções de plano aí. E são planos que eu vou dizer para vocês, tá? Estão super acessíveis. Pelo que a plataforma colocou o valor aí. Eu mudei aqui, deixei sob consulta, tá, Aline? Ó. Ah, tá. Não, eu vi. É porque o que acontece? A gente quer conversar com vocês para ver realmente a necessidade da empresa e ver qual plano que encaixa melhor em cada tipo de empresa, né? Em cada negócio. Porque pode ser acontecer algum caso, Aline, que a pessoa seja uma pessoa só. Sim, né? E só queira integrar todos os canais que ela tem. Queira integrar todos os canais. Então, não tem um plano para mim. Não, a gente consegue criar até um plano personalizado. Então, exato. Que é um plano específico. Então, por isso que a gente não divulgou o valor ainda, mas a gente vai falar para vocês. Tá bem? Isso aí. Bom, acho que é isso, Aline. Então tá, galera, muito obrigada para quem ficou até agora assistindo. A gente depois vai lançar isso aqui lá no nosso Instagram, no YouTube, e eu coloco também o link para vocês fazerem o teste de 10 dias, tá? A gente vai chamando vocês aos pouquinhos para conseguir justamente fazer essa integração, dar essa atenção que vocês merecem, mas com certeza aí a gente vai atender todo mundo e a gente também quer muito feedback de vocês, né, Rê, nesse sentido, porque
É uma plataforma que vem justamente para otimizar o tempo de vocês, para otimizar a vida de vocês. E isso também faz parte de um propósito que a gente tem. Tá bem. Perfeito, Então tá, Aline. galera, muito obrigada. Obrigado a todos que acompanharam. Aqui. Obrigado, Tchau. Aline. Tchau, Tchau. tchau. Tchau para todos.